Olá, tudo bem com você? Que a paz do Senhor Jesus possa encher seu coração e que o Espírito Santo possa te dar entendimento sobre a palavra que você vai ouvir agora. Qual seria o pecado mais ofensivo a Deus? Esse pecado é o mesmo que tirou Lúcifer do céu. É o pecado do orgulho. O orgulho, de acordo com a palavra de Deus, já tirou muitas pessoas do caminho da vida eterna, está tirando nesse momento e vai tirar muitos ainda no futuro. O orgulho é uma doença espiritual quase incurável. Então, imagine o trabalho que Deus tem com a gente para que nosso orgulho seja dobrado, ele seja quebrado, né? Tem muitos textos na palavra de Deus falando sobre isso. Jesus fala, por exemplo, que nós temos que cair sobre a rocha e nos despedaçarmos. É um exemplo. Isso quer dizer que o nosso eu tem que se despedaçar na rocha, que é o próprio Jesus. Muitos outros textos falam coisas semelhantes. E nós vamos falar um pouquinho também da questão mais prática possível, da forma mais prática possível, sobre como nós podemos vencer o orgulho. Muitas vezes o orgulho ele é aplaudido pelas pessoas, mas Deus nunca se agrada dele. Ok? O orgulho ele é um pecado que, como qualquer outro pecado, deforma o caráter. Então, vamos falar um pouco sobre a solução? Jesus é o maior exemplo anti-orgulho que existe. Então, quando nós observamos a vida dele, nós vemos um elemento em especial que é muito saliente no caráter de Cristo, que ele aparece com muita frequência, é o serviço, é o ato de servir. Quando você se dispõe a estar nas mãos de Deus como um instrumento humilde, quando você se dispõe a servir a Cristo, o seu orgulho começa a ser despedaçado. Agora, todos os exercícios espirituais que nós temos comentado aqui no canal, eles servem para combater o orgulho. Quando nós não praticamos a comunhão com Deus, o nosso orgulho cresce. E isso é independente de situação financeira ou de situação assim de status, ok? Eu já vi, por exemplo, eu frequentei uma igreja muitos anos atrás e havia ali um homem pobre que a única oportunidade que ele tinha de usar terno e gravata era na igreja. Então, ele tinha uma profissão muito humilde, mas ele nunca foi humilde. A igreja ofereceu para ele duas coisas: uma posição de destaque lá dentro. Ele era uma das pessoas que cuidava, era um diácono, era um dos que cuidavam do serviço da casa de Deus. E também a igreja ofereceu para ele um tanto de conhecimento teológico, que se fosse comparar outras pessoas que trabalhassem com ele na mesma profissão dele, o nível intelectual a esse respeito seria muito pequeno perto dele. Então, ao invés dessas coisas colaborarem com ele para ele ser mais próximo de Cristo, mais parecido com Cristo, aquilo acabou atrapalhando. Então ele tinha o orgulho do conhecimento e tinha o orgulho de poder usar o terno e gravata no sábado, que era o dia que ele ia para a igreja. Não é? Então, é triste, não é? Mas essa é uma realidade que pode pegar qualquer um de nós. O orgulho, ele pode pegar qualquer um dos seres humanos, né? Quando nós não temos Cristo em nossa vida, nós somos orgulhosos. Nós podemos fingir que não, podemos dar mil desculpas, né? Dizem, né? Assim, até de forma de uma brincadeira, que um homem, ele fez de tudo para ser humilde, se esforçou tanto, que quando ele conseguiu finalmente ser humilde,
ele se orgulhou de ter conseguido, né? Então, esse é o ser humano. É claro que é o ser humano sem Cristo. Eu, particularmente, e eu posso provar na palavra de Deus, não creio em pecado incurável. Eu não creio. A graça de Cristo é mais poderosa do que qualquer mal que o pecado possa trazer. Só que ela precisa agir. A graça de Cristo, quando ela não age na vida, ela não é nada, ela só é uma teoria. Eu conheço muitas pessoas, já conheci na minha vida, que falam que estão sob a graça de Cristo, mas você vê claramente que não, porque elas vivem no pecado. Elas querem ser salvas no pecado e não do pecado. Tá ok? Então isso não existe. Elas estão perdidas e não admitem, né? Até, infelizmente, a palavra diz que vai chegar uma hora que elas vão perceber e será tarde demais. Cristo está nos chamando diariamente para sermos seus servos, para termos comunhão com Ele. Veja, o orgulho não se trata só das palavras que nós falamos, né? Lembra quando nós estudamos aqui no canal sobre o caráter? Lembra o que era o caráter? A nossa definição no canal Espiritualidade Cristã de caráter, temos duas. Nós usamos uma só, por enquanto, falamos de uma, e de outra falamos muito pouco. Mas vou falar dessa principal. Os nossos pensamentos, mais os nossos sentimentos, formam o nosso caráter. Então, uma pessoa orgulhosa, ela é orgulhosa porque ela está errada na forma dela pensar e ela está errada na forma dela sentir. Ok? O orgulho deforma a forma dessa pessoa pensar e deforma a forma dessa pessoa sentir. Então, o orgulhoso, ele acha que ele é o melhor na profissão dele, ele é superior aos outros, e aí vem o sentimento também, ele se sente melhor com os outros. Eu falei até outro dia aqui, imagina você nascer um monarca, né? Você é um rei ou uma rainha, você desde criancinha ali, sendo ensinado a ser servido. Os seus tutores falam que você é melhor do que qualquer ser humano no seu reino. Você está superior, né? Imagina você crescer, né, dessa forma. Imagina o mal que faz para o teu caráter, né? É complicadíssimo, né? Você imagina, por exemplo, assim, o Papa, ele é o líder religioso mais conhecido do mundo, né? Então ele é apontado como um líder mundial, né? De todas as religiões, de uma certa forma, ele é apontado. Aí, uma das doutrinas com respeito ao Papa, e ela nunca foi revogada, é que ele é infalível, né? Imagina você colocar na cabeça de uma pessoa assim, você é infalível, né? Isso, o que eu estou falando está documentado, tá? Não saiu, eu não assisti lá no Chaves, não. Isso é documentado, está no Catecismo, por exemplo, que o Papa, ele é infalível, né? E aí os fiéis acreditam mesmo, né? Olha, esse homem, ele é infalível, né? Imagina o orgulho que uma pessoa tem de ser infalível. Muito complicado. Mas tudo isso, como eu estava dizendo, deforma o caráter. Agora, eu quero voltar para falar dos pensamentos e sentimentos. Olha, toda noite, que é o nosso encerramento, né? O encerramento do dia, né? A hora que você vai fechar o seu caixa, né? Ali, o balanço do dia, né? Aí você pega e dorme sem falar com Deus, sem confessar os seus pecados, sem buscar o perdão de Deus. Então, isso aí é uma forma de você sentir. Você sente que você não precisa do perdão de Deus. Não adianta você falar que não é bem assim. O que você falar é muito pequeno perto daquilo que você faz. O que você fala é quase nada perto daquilo que você faz. O que você faz tem mais peso aos olhos de Deus e tem mais peso aos olhos do homem. Tá? Se o marido fala para a esposa, eu te amo mais que tudo nessa vida, e ele não tira nem o lixo para fora de casa, porque ele acha que isso é ela que tem que fazer, então fica bem claro que é mentira, né? Ele pode falar, mas ele não age dessa forma. E Deus quer ação. Então, se você dorme, né,
fácil, não confesse seus pecados. Você é orgulhoso. Se você, diante de uma refeição, e isso eu vejo cada vez mais frequente isso entre cristãos, você está diante de uma refeição, você não ora agradecendo. Sabe por que você não ora agradecendo? Lembra que eu falei do caráter? Pensamento e sentimento. Que você não sente que aquilo é uma bênção de Deus. Você acha que é o seu merecimento mesmo. Você trabalhou para ter aquilo e você merece mesmo aquilo, né? Você é demais, né? Você trabalhou, você não depende de Deus, né? Para nada, né? Você trabalha, paga as suas contas, né? Paga o seu plano de saúde. Se você fica doente, você tem os médicos. Você não depende de Deus, né? Então, tudo isso te leva a se sentir orgulhoso, ok? E o pensamento mais o sentimento, ele transforma o seu caráter, ele estabelece o seu caráter. Então, se você não seguir os remédios que Deus dá em sua palavra para vencer o orgulho, você vai morrer no orgulho e não será salvo. Ok? Isso é uma mensagem de alerta. Seja humilde. Existem exercícios que você pode fazer e existem coisas que Deus faz para você ser humilde. Você trabalha junto com Deus. Não é só Deus que vai fazer, não. Você vai ter que fazer alguma coisa. No caso de Moisés, Deus o levou a cuidar de ovelhas para que ele ficasse humilde. E ele ficou. O trabalho dele. Tá ok? Então, as ferramentas que Deus coloca na sua vida, procure usar para você ficar cada vez mais semelhante a Cristo em tudo. Em tudo. Tá bom? Por enquanto, é só isso que eu queria dizer. Que você possa se inscrever no nosso canal, se você ainda não é inscrito. Deixe o seu like. Nós estamos precisando muito disso. Precisamos crescer. O canal deu uma crescida aí nesse mês de agosto. Nós ficamos muito felizes. Queremos agradecer aos novos inscritos de maneira especial e a todos os que têm colaborado conosco para que esse canal cresça. Então, deixe o seu like, é de graça isso. Tá bom? Isso, o YouTube precisa ver isso. E quando ele vê que está tendo movimento, né, no nosso canal, isso ajuda demais. Para a honra e glória do Senhor Jesus é que nós pedimos tudo. Amém.